Boa noite, Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos nessa noite, uma vez mais, na presença do nosso Deus, para glorificarmos e exaltarmos o seu santo e eterno nome. Queremos desde já agradecer ao Senhor, o nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na presença dEle, para vos transmitir este segundo dia do tema que nós estamos aqui mencionando, fazendo aqui desde ontem. No caso, estivemos ontem aqui juntamente com os irmãos e falamos a respeito de um tema que eu propus falar para os irmãos, que é sobre o arrebatamento da igreja. Quero também já glorificar a Deus pela vida dos nossos irmãos que esteve conosco ontem, participando da live, dando aí seus likes, fazendo as perguntas. Eu quero já agradecer a Deus, os irmãos que estarão conosco. Já está aí conosco nosso pastor Júnior César, nosso amigo, nosso pastor Júnior de São Paulo, Suzano, Júnior Sena, nosso amigo Júnior Sena, nosso pastor. Um forte abraço aí de Suzano, pastor Genilton aí. Deus o abençoe poderosamente os nossos irmãos. Ontem falamos sobre o arrebatamento da igreja, explicamos o que é o arrebatamento da igreja, já que Deus abençoe a nossa irmã Will de Souza, que já entra conosco nesta noite. Falamos sobre o arrebatamento da igreja ontem, o que é o arrebatamento da igreja. Nós falamos sobre a questão do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Falamos sobre quando Jesus voltará, falando a respeito da sua vinda, que nem ele sabia quando esteve aqui na terra, o dia e a hora em que havia de vir o Filho do Homem. Tem um porém, quando Jesus menciona lá em Mateus 24 e 36, ele diz que o Filho do Homem não sabe a hora, não sabe o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Jesus estava falando naquele momento, porém hoje, estando Jesus à presença de Deus, à direita de Deus Pai, ele sabe o dia e o retorno da sua vinda. Mas nós não sabemos, a igreja não sabemos. Ontem eu falei que nós temos que nos preparar. Deus abençoe nosso irmão, nosso amigo, meu primo Quinho, eu chamo ele de Quinho, meu primo. Deus o abençoe. E aí no Japão, sempre está conosco. Deus possa abençoá-lo, ele e toda a sua família no Japão, os nossos irmãos no Japão. Então, ontem eu falei a questão do arrebatamento, a questão de Jesus nos falar conosco, nos transmitir uma advertência para que estejamos preparados para a sua vinda e que há de vir buscar a igreja. Falei que o arrebatamento é uma realidade esta embasada, a realidade esta respaldada pelas Escrituras, de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não é uma utopia, mas sim uma realidade daqueles que creem, daqueles que acreditam que Jesus verdadeiramente voltará para arrebatar a sua igreja. Falei sobre sinais que se evidenciam, e todos esses sinais são anúncios e prenúncios de que Jesus voltará. A questão de guerras, rumores de guerra, questão de fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso aponta para a volta de Jesus Cristo. Então são os sinais agora: coronavírus, são pandemias, são epidemias, são desastres, é a violência, é a guerra, é a fome. Só no mundo já houve 901 guerras, sendo ela em guerras, as duas guerras mundiais, guerrilhas e tanto outro tipo de guerra. São 901 guerras, Tudo isto apontando para o retorno da pessoa bendita de Jesus. Falei que ontem que o arrebatamento da igreja, como diz o apóstolo Paulo, é uma dos versículos que eu mais me apego para que ter a minha esperança no retorno de Jesus. Tito 2:13, quando Paulo, ontem eu fiz menção aqui, Paulo escrevendo aos irmãos em Creta, e Tito era o pastor de Creta, ele diz assim, o seguinte, ele diz,
que a volta de Jesus é a bem-aventurada esperança. Então nós temos pastora Denise, pastor Leandro, nosso amigo aí do Paraná, um forte abraço, aí de Ponta Grossa no Paraná. Deus o abençoe poderosamente, sempre que estamos em Ponta Grossa no Paraná pregando, sempre nós estamos com o pastor Leandro. Um forte abraço, Deus abençoe o ministério de vocês, que Deus honre poderosamente como tem honrado vocês. Então falei sobre esses temas ontem, sobre o arrebatamento da igreja. Algumas perguntas que hoje estarei aqui me dirigindo àqueles que nos perguntaram. Primeiro, que eu falei ontem e deixo bem claro aqui hoje, que o arrebatamento da igreja dar-se-á antes da grande tribulação. E o primeiro tópico nesta noite que eu quero aqui falar nesta noite é sobre a questão das teorias do arrebatamento da igreja. Eu formulei somente quatro aqui, eu deixei aqui para a gente estar vendo hoje, somente 4, mas existem outras teorias. Mas as 4 principais teorias acerca do arrebatamento é a teoria pós-tribulacionista, a teoria mid-tribulacionista, a teoria do arrebatamento parcial e também a teoria do arrebatamento pré-tribulacionista. Aí o pastor Leandro já está em Curitiba, meu amigo, Deus o abençoe, já foi para a capital, e da capital, as nações te aguardam. Então Deus o abençoe, já está em Curitiba, está em Ponta Grossa agora, já é pastor na bela cidade de Curitiba, capital do Paraná, cidade bonita e cidade de primeiro mundo, Curitiba, cidade de primeiro mundo. Mas, voltando aqui ao nosso raciocínio, eu quero falar sobre essas 4 teorias. Primeiro, eu falei aqui sobre a teoria da pós-tribulação, arrebatamento pós-tribulacionista. Nós falamos arrebatamento pós-tribulação porque os postulantes dessa teoria, eles ensinam que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Para os arautos, para os postulantes dessa teoria pós-tribulacionista, eles acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação. Mas a grande tribulação, ela não é um período para a igreja. Não é um período para a igreja. Eu falei ontem aqui sobre Jeremias capítulo 30 e o versículo 4, 5, 6 e 7. E eu falei ontem de Jeremias 30, e se a gente observar o texto de Jeremias 30, vai dizer o texto acerca da grande tribulação, que é um período de tribulação para Jacó. É chamado de o período de tribulação para Jacó. Porém, dela Jacó será salva. Quando Jeremias estava mencionando esse texto, ele estava falando a respeito da grande tribulação. E para Jeremias e nossa irmã Maria, a grande tribulação é um período em que Deus tratará com Israel. Não é um período para a igreja, porque a igreja não estará nessa terra. A igreja já estará nos ares com Jesus, com relação à grande tribulação, o arrebatamento da igreja. Mas aqui na terra vai haver a grande tribulação que durará 7 anos. E esses 7 anos, chamado de grande tribulação, é um período de angústia para Jacó. Isso é Jeremias 30 e o versículo 4 a 7. É o período de angústia para Jacó. Para a gente entender que é um período em que Deus lida diretamente com o seu povo através dos juízos divinos na terra. Ou seja, a grande tribulação é um período de julgamento e de juízo de Deus na terra. Deus tratando com os ímpios, Deus tratando com Israel. A igreja não sofrerá a grande tribulação, porque a igreja estará arrebatada, será arrebatada antes da grande tribulação. Então, a primeira teoria que eu quero explicar aqui, e eu estou explicando aos irmãos, é a teoria da
pós-tribulação, ou seja, que a igreja passará pela grande tribulação. Após passar pela grande tribulação, a igreja será arrebatada. A segunda teoria, dentro das teorias explicativas e interpretativas para a grande tribulação, é o chamado teoria mid-tribulação, ou seja, meio tribulação. Mid é uma palavra latina, que quer dizer meio, ou seja, os postulantes desta doutrina, desta teoria, não doutrina, mas desta teoria, eles dizem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. A grande tribulação, mencionada em Apocalipse, ela durará 7 anos. Amanhã eu vou falar sobre a grande tribulação, mas já que hoje eu já falando sobre a grande tribulação, eu vou explicar. A grande tribulação ela vai durar 7 anos. É a última semana dentro das 70 semanas proféticas de Daniel, no seu capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27. E segundo o Apocalipse, durará 7 anos. Na linguagem apocalíptica é 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Segundo, também Apocalipse, são aí 42 meses, ou seja, duração de 3 anos e meio. Essa teoria mid-tribulacionista, eles explicam que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ou seja, se são 7 anos, a igreja edinosa será arrebatada 3 anos e meio após o início da grande tribulação, porque se a grande tribulação é duração de 7 anos, ou seja, o meio da tribulação seria 3 anos e meio. Então, para os postulantes da teoria da mid-tribulação, a igreja será arrebatada depois de 3 anos e meio de tribulação na terra, ou seja, no meio da grande tribulação. Outra teoria explicativa, interpretativa das escrituras sagradas com relação ao arrebatamento da igreja é a chamada arrebatamento parcial. No arrebatamento parcial, os postulantes dessa teoria, eles vão explicar e vão dizer o seguinte, que a igreja será arrebatada, metade da igreja será arrebatada antes da grande tribulação, e a outra metade será arrebatada depois da grande tribulação. Para os postulantes desta teoria, nosso irmão Laurito aí Correia, eles explicam o seguinte, que os fiéis a Deus, eles serão arrebatados antes da grande tribulação. E aqueles crentes, desleixados, relapsos, quanto às questões divinas e celestiais, eles vão ser deixados na terra para sofrer a grande tribulação, ou na grande tribulação, e depois da grande tribulação, esta parte da igreja será arrebatada. Eles acreditam que vai haver 2 arrebatamentos da igreja. O primeiro é o arrebatamento da igreja para os fiéis a Deus, que é antes da grande tribulação, e o segundo arrebatamento é depois da grande tribulação, é aqueles crentes que não foram tão fiéis a Deus. Então, esta é a chamada teoria do arrebatamento parcial. E por último, eu deixei aqui, porque esta teoria, ela é compartilhada de nós, das Assembleias de Deus, e a maioria das Assembleias de Deus, creio eu que a maioria, ou talvez toda a Assembleia de Deus acredita nessa teoria que eu vou aqui explicar. Creio eu que toda a Assembleia de Deus, ela acredita nessa teoria, que é a teoria pré-tribulação, ou seja, antes da tribulação. Essa teoria, ela advoga, ela ensina, ela acredita que a igreja do Senhor Jesus será arrebatada antes. Pastor Wagner, um forte abraço ao nosso pastor Wagner Barbosa, ali está em Paulista, um forte abraço nosso amigo,
Dá o seu like aí, deixa a sua pergunta acerca do arrebatamento da igreja, para mim no final estar respondendo as perguntas. Então, essa teoria vai explicar o seguinte: a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. A igreja não passará pela grande tribulação, porque eu já deixei bem claro aqui, em Jeremias capítulo 30, versículo 4 a 7, de que o período da grande tribulação é o período da angústia de Jacó. Então, pastor Leandro, nós não vamos passar pela grande tribulação, seremos arrebatados. Nossa irmã Cíntia, 2 versículos eu vou aqui apoiar a nossa tese na teoria pré-tribulacionista. Em Apocalipse capítulo 3, capítulo de número 3, o livro das Revelações, capítulo 3 e o versículo 10, João está dizendo o seguinte para a igreja de Filadélfia, 3 e 10 de Apocalipse: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também, igreja, guardarei vocês da hora da provação, que há de vir para todo o mundo, para colocar à prova os que habitam sobre a face da terra. Olha só, o que João está dizendo, o que Jesus está dizendo para a igreja, é que Deus, Ele nos livrará da hora da tentação, outras traduções, da hora da provação, em que há de vir provar a todos os habitantes da terra. Segundo texto é 1 a Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 9, quando Paulo escreve aos irmãos em Tessalônica, dizendo o seguinte, no capítulo 5, verso 9, que daquele dia, Deus, Ele nos livrará. Ele diz assim, que Deus não nos destinou, 1 a Tessalônica 5 e 9, Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Essa ira é a grande tribulação que há de vir, como João explica no capítulo 3, verso 10, para pôr em prova os habitantes da terra. Ou seja, a igreja não passará pela grande tribulação. Seremos arrebatados antes da grande tribulação. A ordem do arrebatamento da igreja. Eu expliquei aqui ontem acerca da ordem do arrebatamento da igreja. Em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, o seu versículo 16 e 17, Paulo fala a respeito da ordem do arrebatamento. Ele fala a respeito dos mortos em Cristo e daqueles que estiverem vivos, que serão transformados. Então a ordem do arrebatamento, irmãos, será o seguinte: os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados, e eles serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Irmã Magali, nossa irmã Magali, o que Paulo está dizendo em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, é que os mortos em Cristo e os vivos serão arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Preste bastante atenção que o texto é explicativo. Ele diz que receberemos o encontro, sairemos ao encontro com Jesus nos ares. Nós o encontraremos nos ares. Jesus, ele não pisará esta terra. Irmãos, existem 2 fases para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. Irmão Severino, nosso abraço ao nosso amigo Severino, Pai do Senhor Jesus, nosso pastor. Então, a primeira fase da vinda de Cristo é chamado de o arrebatamento da igreja, que será antes da grande tribulação. No arrebatamento da igreja, primeiro, Jesus vem de forma invisível, ou seja, somente a igreja verá ele quando lá chegar nos ares e encontrar com o noivo. Segunda coisa, Jesus não pisará nessa terra, ele encontrará, apóstolo Sérgio Licova, nosso amigo,
Forte abraço aos irmãos de Maputo, Moçambique, Beira, nosso apóstolo Sérgio, ali de Moçambique, um forte abraço. Nosso irmão Juninho de Suzano, forte abraço. Ou seja, explicando aqui, Jesus virá ao encontro da igreja dos ares, de forma invisível, repentina, inesperada, porque aquele dia vai pegar muita gente de surpresa. Outra coisa, ele não vem de forma visível, e este Jesus encontrará conosco nos ares. Esta é a primeira fase da vida de Cristo, chamada de o arrebatamento da igreja. Aí Jesus arrebata a igreja, e o que acontece na terra? O desenrolar da chamada grande tribulação, o período de angústia para Jacó, do qual eu acabei de fazer menção em Apocalipse 3:10, que Deus vai nos livrar deste período, e é o período de Deus colocar à prova não somente Israel, mas também a humanidade, através do julgamento dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus. Ou seja, 7, 7, 7 serão 21 juízos de Deus sobre a terra e a humanidade ímpia, que desmereceu, que não quis saber de aceitar Jesus e de se voltar para Deus, se arrependendo de seus pecados. Eles terão a recompensa de suas obras malignas e maquiavélicas, em que Deus há de derramar o seu juízo na terra, por meio dos 21 juízos declaratórios do livro do Apocalipse, no seu capítulo 6 ao seu capítulo de número 18. Aí, depois da grande tribulação, que tem a duração de 7 anos, Jesus voltará. Aí sim é a vinda de Cristo Jesus. Isso sim é a vinda de Cristo, em que Jesus voltará. Primeiro, ele vem nesta segunda vinda, nesta segunda fase da vinda de Cristo, que a gente chama de a vinda de Cristo, depois do arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, e que ele vem primeiro para implantar o seu reino milenial. Ele vem para livrar Israel do anticristo e das nações que se levantarão contra Israel e virão para esmagar e para desfazer Israel, varrer Israel da face da terra. Aí sim, Apocalipse capítulo 19 e o versículo 11, quando João teve a visão do cavalo branco, e sobre ele estava o cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, da qual na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com a igreja, ele vem com seu exército celestial, que são milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, para instaurar na terra o reino milenial, em que as nações que apoiaram Israel durante a grande tribulação reinarão durante 1000 anos, e também a igreja na Nova Jerusalém. Mas esta vinda de Jesus depois da grande tribulação, que não é o arrebatamento da igreja, mas a segunda fase, ele vem de forma visível, e todo olho o verá, como em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, ele virá, e todo olho o verá, até mesmo, João está dizendo em Apocalipse 1:7, até mesmo aqueles que o transpassaram, porque todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! E isso vai acontecer, querendo ou não, Satanás, isso vai acontecer. Jesus voltará para arrebatar a sua igreja, e depois, irmã Deusa, ele voltará, depois da grande tribulação, depois de 7 anos, ele voltará para implantar o seu reino milenial, com duração de 1000 anos.
Quando a gente fala do arrebatamento da igreja, eu falei aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17. Primeiro, os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão. Vai haver uma ressurreição da igreja, dos mortos em Cristo Jesus. Primeiro, a pergunta é: quando um crente morre, para onde ele vai? Lá em Apocalipse capítulo 6, João teve uma visão. Apocalipse 6, João teve uma visão. Porque em Apocalipse 1, e 9, 10 em diante, capítulo 1, versículo 9 em diante, João vai dizer assim: eu fui arrebatado em espírito. Arrebatado em espírito, a palavra arrebatado em espírito no grego é egenomen in pneumati. Egenomen in pneumati. Ou seja, quando João diz assim, fui arrebatado em espírito, e quando ele usa o termo egenomen in pneumati, ele está dizendo que ele teve um arrebatamento de espírito. O seu espírito, aleluia, deixou o seu corpo para receber revelações sobrenaturais. Aí, as revelações de Deus contida no Apocalipse, e o próprio Deus falou: e você vai escrever tudo que você verá, e vai endereçar as 7 igrejas da Ásia. As 7 igrejas da Ásia no Apocalipse, ela representa a totalidade da igreja, em todas as eras e em todos os tempos. Aquelas 7 igrejas representam as igrejas do século 20, 21, representa a igreja primitiva, a igreja medieval, a igreja moderna e a igreja da pós-modernidade, o tempo que nós estamos vivendo. Então ela representa a totalidade da igreja. Então a revelação do Apocalipse, é para a igreja. A igreja, ela tem que entender que o Apocalipse, na verdade, é a manifestação da vontade de Deus. São símbolos, são revelações que Deus mostrou ao seu servo João, para transmitir à igreja. Então todo o conteúdo apocalíptico são revelações do futuro, são revelações, aleluia, do Apocalipse, e de coisas que estão acontecendo, de coisas que irão acontecer. É o desdobramento da história de Deus para com o homem, em que Deus, em todas as suas dispensações, e haja vista que são dispensações, que este é um assunto que outra hora eu falo, as 7 dispensações, e dentre essas 7 dispensações, são períodos, eras ou épocas, em que Deus tratou com o homem, trazendo o homem, para o homem se arrepender de seus pecados, e se voltar para Deus e ser salvo. Ou seja, a história do homem, a história da humanidade, é a história de um Deus amoroso, de um Deus que quer salvar, de um Deus que quer libertar, de um Deus que quer levar a humanidade para morar com Ele. Essa é a história das Escrituras, em seus 66 livros, é a história do amor de Deus. A Bíblia é a história do amor de Deus para com a humanidade. E quando a gente olha no livro do Apocalipse, essa questão, nós vamos ver que o homem, ele pecou. E para a gente falar da ressurreição, temos que entender uma coisa: o homem pecou e o homem se tornou alma mortal, espírito ou corpo mortal. Vamos explicar aqui. Quando o homem, ele desobedeceu a Deus, lá no jardim, no Éden, no capítulo 3, nós vamos ver o homem desobedecendo uma ordem de Deus. A realidade é que o pecado não era comer, não era comer, na realidade, a questão não está naquele fruto, a questão não está no fruto, a questão está em ouvir e obedecer a Deus, porque Deus falou assim: ó, Adão e Eva, no dia em que você comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês morrerão.
E nós vamos ver que o homem, ele recebeu de Deus esta ordem, de comer de todos os frutos do jardim, porém, não comer do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vamos ver o homem pecando, o homem comendo do fruto, e pecando contra Deus, e Deus aparecendo no jardim do Éden, porque todos os dias Deus aparecia, ao virar do dia, na viração do dia, Deus aparecia para Adão e Eva no jardim, no Éden, e comungava, tinha comunhão com o ser humano que ele criou, que foi Adão e Eva. Então Deus tinha esta comunhão com o homem, antes do pecado. Aí depois que o homem pecou, e desobedeceu a Deus, e pecou contra a vontade de Deus, quando Deus diz para ele não comer, ele comeu, e desobedeceu afrontosamente a Deus, e de forma deliberada, espontânea, volitiva, aleluia, porque o homem, ele pecou porque ele quis. Ninguém peca porque é fruto da situação, é vítima não existe vítima. Existem pessoas que ela erra porque quer, ela faz porque ela quer. Aí quando o homem pecou, ele pecou de forma deliberada, consciente do que ele estava fazendo, e ele simplesmente desobedeceu. E quando Deus apareceu, o homem, nós conhecemos toda a história da queda do homem, o homem pecou contra Deus. Aí Deus falou: por que fizeste o que eu não mandei você, o que você não era para fazer, porque comeste do fruto? E o homem acusa Deus. Veja, o homem diz: Deus, a culpa não é minha, Senhor, a mulher que tu me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Quando Adão diz para Deus: Deus, a mulher que tu me deste, Adão está colocando a responsabilidade sobre os ombros de Deus. Na verdade, Adão está transferindo a culpa de seu pecado para Deus, diz assim: Deus, quem mandou o Senhor me dar a mulher? Porque se o Senhor não me tivesse dado ela, eu não teria comido. Ele está dizendo: Deus, a culpa não é minha, a culpa é do Senhor. Aí Adão simplesmente transfere para Deus a culpa do pecado. Na verdade, se a gente for fazer uma exegese desse texto, irmão, a realidade e o contexto é que, na verdade, Adão está falando, afrontando Deus, dizendo: Deus, a mulher que tu me deste. Ele está dizendo: culpado não sou eu, culpado primeiro é a mulher, e quem me deu a mulher, que foi o Senhor, que eu não pedi mulher, o Senhor quem me deu, de fato, foi Deus quem deu Eva para Adão. Aí Deus olha para Eva joga sobre a serpente, aí a serpente não tem mais para quem recorrer, aí recai aí o que? O juízo de Deus para a terra, para o homem, para a mulher e também para a serpente. Aí o homem, ele que é constituído de corpo, alma e espírito, porque quando a gente fala de ressurreição, não é reencarnação. Reencarnação, primeiro, é diabólico e é antibíblico. Eu vou deixar bem claro: reencarnação, kardecismo, isso é doutrina espúria, é uma doutrina, ou seja, uma doutrina, porque é uma religião, porque é um conceito, é antibíblico, ou seja, a Bíblia, ela condena a reencarnação. A Bíblia nunca apoiou a reencarnação, a Bíblia sempre condenou a reencarnação. O que a Bíblia, ela dá respaldo é ressurreição. Ressurreição é bíblico, reencarnação é antibíblico. Eu não vou reencarnar em uma outra existência aqui na terra, não, irmão. Eu vou ressuscitar, o meu corpo será transformado para ser como o corpo de Jesus, segundo Paulo em Filipenses 3:21. Isso é ressurreição. Quando o homem que foi constituído de corpo, alma e espírito, porque quando em Gênesis 1, 2 e 3, nós vemos a composição do homem, vai dizer o seguinte, que Deus fez o homem do pó da terra. Em Eclesiastes 12:7, Deus diz assim, que o homem, ele é do pó, ele veio do pó,
e para o pó ele voltará. A constituição do homem, ela é tríplice. O homem, ele é feito de corpo, alma e espírito. Quando Deus fez o homem, ele fez um homem, ou um corpo, ou um boneco. Ele fez do pó da terra, ele confeccionou o homem do pó da terra. O que Deus fez? A Bíblia vai dizer: Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, primeiro, Deus fez o homem do pó da terra. Ou seja, esse corpo, irmão, esse corpo, ele é deteriorável. Ele é deteriorável. Ou seja, eu não tinha cabelo branco, hoje eu tenho. Eu não tinha ruga, hoje eu tenho. Sabe por quê? Porque o nosso corpo é deteriorável. É deterioração. Irmão, é o tempo vai passando, é a morte. Isso é o processo da morte. Esse é o processo da morte. Envelhecimento, a falta de vigor, irmãos, as células estão morrendo, nós estamos morrendo. Na verdade, quando a gente nasce, começa-se uma contagem para a morte. Você sabia? Quando você nasceu, começou uma contagem para a sua morte. A contagem para a morte se dá no nascimento da pessoa. Aí quando este homem é formado do pó da terra, Deus sopra, isso está em Gênesis 1, 26 e 27, Deus sopra sobre ele o fôlego de vida. Palavra fôlego no hebraico lá é ruach. Ruach é espírito, ou seja, o homem é feito de corpo e de espírito. O espírito, o corpo é o invólucro da alma. O espírito é a parte espiritual, ou a parte de Deus no homem. É isso. O espírito é a parte de Deus no homem. Ou seja, é o elo que dá ligação até Deus. E o homem, isso está em Gênesis 1, 26 e 27, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, o homem foi feito do pó da terra, soprou Deus sobre nas narinas do homem o fôlego de vida, e eu disse ruach, a palavra fôlego é ruach, que é fôlego, vento, sopro, ou seja, Deus soprou o espírito no homem, e este homem passou a ser alma vivente. O homem é feito de corpo, invólucro da alma. O homem é feito do espírito, é a parte espiritual no homem, e a alma, a sede das emoções. O ego, o eu é a alma, é a sede das emoções. Aí o homem é feito de corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material do homem, e a alma é a parte espiritual no homem. Ou seja, este corpo sem a alma, ele não é nada. Quando o homem morre, o seu espírito, a sua alma sai dele. Aí o que acontece? Ele fica gelado, ele fica inanimado. A palavra alma no grego é psique, no hebraico é nefesh, quer dizer animado. Ou seja, é a alma que trouxe ânimo, vida para o homem. Porque quando Deus olhou para aquele homem feito do barro, era somente um boneco, sem vida. Aí Deus sopra no homem a vida, aí o homem se torna alma vivente. Aí o homem agora é composto de corpo, alma e espírito. Aí o homem morre. Quando ele desobedece a Deus, ele morre. Mas existe 3 tipos de morte aqui, 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. A primeira morte é a morte física. A palavra morte no grego é thanatos, é o ato de morrer. Thanatos no grego para a morte, tradução para a morte, é o ato de morrer, de morrer. Ou seja, o homem, primeiro, ele morre fisicamente. É a primeira morte. É a morte física. A morte física, o que é, pastor Fábio? A morte física é
quando a alma do homem deixa o seu corpo. Essa é a morte física, é o traslado do corpo, do espírito, do mundo material para o mundo espiritual. Esta é a morte física, é a separação do corpo e da alma, e constitui o traslado deste mundo físico palpável para o mundo etéreo e celestial espiritual. Aí o homem morre primeiro, fisicamente, a primeira morte fisicamente. Só que aí, irmãos, esta primeira morte, ela tem uma solução. A ressurreição. A segunda morte é a morte espiritual. Quando o homem morreu, quando o homem desobedeceu a Deus, ele morreu como, pastor Fábio? Ele caiu e morreu, seu espírito, sua alma saiu? Não, ele morreu espiritualmente. Veja só, o próprio Deus expulsou o homem do jardim do Éden, e o homem foi banido da presença de Deus e do jardim do Éden. Aleluia. A segunda morte é a morte espiritual. A morte espiritual é o quê? É quando o homem perdeu o anelo, a comunhão com Deus. Preste bastante atenção. Todos os homens, todas as mulheres, todo ser humano que não nasceu de novo, ele está morto espiritualmente. Quando você olha para alguém aí fora, que ainda não nasceu de novo, ou não foi regenerado, é a doutrina da regeneração lá de João capítulo 4, que Jesus falou para quem? Jesus falou para aquele fariseu, e disse: Nicodemos, se não nascer de novo, não poderá, irmã Elaine, a paz do Senhor Jesus, um abraço, não poderá, Nicodemos, ver o reino de Deus, se você não nascer de novo. Nicodemos achou que tinha que nascer do ventre da mãe dele. Aí Jesus diz: não, Nicodemos, tu és chefe em Israel e não sabe dessas coisas? Não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. E para nascer da água e do Espírito, ele precisa aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. É por isso que quem não tem Jesus, ele não ora, ele não jejua, ele não lê a Bíblia, ele não tem anelo e desejo de buscar a Deus. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente, o seu espírito está morto. Ele é de um walking dead, é um vivo morto, está aí andando, mas está morto espiritualmente. Mas quando ele aceita Jesus, porque é a solução também para esta morte, a primeira morte física do corpo, a solução, que é o arrebatamento da igreja, que é a ressurreição dos mortos. A questão da morte espiritual, ela tem solução, pastor Fábio? Tem solução, quando a pessoa aceita Jesus. Quando a pessoa aceita Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar no espírito do homem, passa a habitar nesse homem, e o Espírito de Deus dá vida ao espírito do homem, que está morto. Isso está em Efésios, a doutrina de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 8, 9 e 10, quando Paulo diz, capítulo 2 de Efésios, versículo 1 e 2, estando mortos em delitos e pecados, ou seja, o homem sem Deus, ele está morto nos seus delitos, nos seus pecados. Mas Paulo diz no verso 2, mas ele, Jesus, vos vivificou. Vivificar é dar vida, ou seja, mas ele vos deu vida, estando vós outrora, não agora, outrora passado, outrora
estando mortos em vossos delitos e pecados, mas agora Ele vos deu vida, aleluia. Quando a pessoa aceita Jesus, ele agora tem vida espiritual, ele passa a orar, ler a Bíblia, engrandecer a Deus. Quando no passado eu fumava maconha, eu bebia, eu me prostituía, no passado eu fui punk, eu bebia cerveja, fumava, usava droga e todas essas coisas do passado. Mas quando Jesus me libertou, com 20 anos de idade, com 19, quase 20 anos atrás, o que aconteceu? Jesus me deu vida. Aí hoje eu não bebo mais, não fumo mais, não uso mais droga, não me prostituo mais. Sabe por quê? Porque o Espírito, Rosa, porque o Espírito, a paz do Senhor, irmã Rosa Fernandes, o Espírito de Deus deu vida ao meu espírito, e hoje eu oro, hoje eu leio a Bíblia, hoje eu jejuo. Sabe por quê? Porque o Espírito está vivo, aleluia, alabarachuri mikalasai. Se você, como a pessoa está viva? Eu vou responder. Como a pessoa sabe que ela está viva espiritualmente? Primeiro, ela ora, ela lê a Bíblia, essa pessoa jejua, essa pessoa vai à igreja, essa pessoa, ela escuta louvores, ela está viva. Mas irmão, um crente que não ora, não jejua, não lê a Bíblia, me perdoa, vou até usar uma palavra, mas para mim, ela morreu espiritualmente. Como? Se ela tem vida, ela não jejua, não lê a Bíblia? Não, quem lê a Bíblia, jejua, ele vai fortificar o espírito, tem vida, é o espírito vivificado pelo Espírito dos Deus vivo. Então, a morte espiritual, ela tem solução. Aceite Jesus como Salvador da sua vida, e você morto espiritual, você The Walking Dead, você vai ter vida em Jesus, é isso. Talvez vai ter pessoas que ainda não aceitou Jesus, ainda não entrou numa aliança com Jesus. Eu vou falar para essa pessoa: você está morto espiritualmente. Mas se você aceitar Jesus, meu amigo e minha amiga, você vai receber vida, e vai ter vida espiritual. A terceira morte nas Escrituras Sagradas é a morte eterna. Essa não tem jeito para aquele que não morreu com Cristo Jesus. Monique, não tem jeito, Monique. Não tem jeito para uma pessoa que não aceitou Jesus. Quando ela morrer, ela vai estar diante do juízo do grande tribunal branco, o juízo do tribunal, ou grande tribunal branco, para Jesus, que é o justo juiz, olhar para ela e falar: assim foi a sua vida na terra, seu nome não está escrito no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 a 15, aqueles que não forem encontrados seu nome no livro da vida serão jogados no lago de fogo. É a morte eterna. Essa morte, irmãos, é terrível. É a eterna separação do homem com Deus. Aí já não tem mais jeito. Então, meu amigo e minha amiga, aceite Jesus antes de você morrer. Volte para Jesus antes da sua morte. Volte para Jesus antes da sua morte. Volte para Jesus. Aceite Jesus para você morar no céu. Essas são as três mortes: a espiritual, a física e a segunda morte, lá de Apocalipse capítulo 20, que é a morte eterna, a eterna separação de Deus e o homem. Imagina só, nosso irmão Marcelo, eternamente, não como nosso hino,
eternamente deitado em verdes pastos, ou eternamente deitado. Não, não. Será eternamente separado de Deus para viver a eternidade no lago de fogo, sem a presença da paz, Marcelo, sem a presença da graça, da misericórdia, da alegria, em terrível sofrimento eterno. Ou seja, a eternidade não tem fim, ela não tem fim, a eternidade não tem fim. A doutrina da ressurreição, e aqui eu vou em 10 minutos encerrar o nosso estudo, e tem algumas perguntas, eu já respondo, como a nossa irmã Murique sempre nos pergunta. Deus abençoe nosso irmão Rosa, isso mesmo, eu estou aqui em Manaus, ainda estamos em Manaus, mas não vem na hora de retornar para a nossa cidade, que é São Paulo. Logo, logo estaremos de volta a São Paulo. A doutrina da ressurreição, que não é reencarnação, porque reencarnação não provém de Deus, não é uma doutrina de Deus, mas a ressurreição é uma doutrina divina e uma doutrina que está embasada nas Escrituras. A doutrina da ressurreição, Paulo fala dela em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 15, porque talvez a pergunta de alguém seja a seguinte: como será o nosso corpo depois? Como será o nosso corpo? Né? O corpo da ressurreição, porque eu disse que Jesus vai nos ressuscitar, nós seremos arrebatados. E que corpo? Este corpo aqui, meu irmão? Mas carne e sangue não era do reino de Deus, a eternidade. Será que esse corpo aqui, esse corpo tangível, palpável, esse corpo da morte, Paulo chama este corpo de o corpo da morte, na linguagem paulina de 1 Coríntios 15, ele diz, esse corpo de corrupção. Pastor Everton, evangelista Everton, nosso irmão Noel, evangelista Everton Noel, um forte abraço, meu amigo. Não vai ser este corpo. A doutrina de Paulo da ressurreição, a doutrina da ressurreição dos mortos é a seguinte: semeia-se em corpo de corrupção e é ressuscitado em corpo de incorrupção. Semeia-se em corpo de ignominia, é ressuscitado em corpo de glória. Semeia-se em corpo de fraqueza. Semeia-se em corpo de fraqueza, ressuscita-se em corpo de glória, poder. O que é ressurreição? A ressurreição é o ato revolucionário de Deus de ressuscitar o corpo físico dentre os mortos, ou seja, transformando ele em corpo de glória e reuni-lo ao espírito e alma, nos quais este corpo esteve separado entre a morte e a sua ressurreição. Então este é o ato, esta é a ressurreição, a doutrina da ressurreição de Paulo, ato de Deus ressuscitar o corpo, transformando em corpo de glória, para reuni-lo ao espírito e à alma, aleluia, espírito e alma, e ressuscitá-los em corpo de glória, não será um corpo físico, mas um corpo de glória, um corpo incorruptível, porque a corrupção, nosso corpo é corruptível. Com esse corpo, irmão, agora coronavírus, um vírus, um abraço para nosso amigo Rodrigo, Deus abençoe o Rodrigo, que sempre está também conosco, ele sempre entra aí, Deus abençoe. Olha só, o nosso corpo é um corpo de corrupção, existe fraqueza em nosso corpo, esse corpo está se debilitando, a idade está chegando, e o corpo vai se tornando um corpo cansado, sem vigor. Então nosso corpo é um corpo corruptível, um corpo manchado pelo pecado. Aí Paulo, ele fala que este corpo receberá um corpo de glória, para a ressurreição e a vida eterna, porque a vida eterna, ela tem base na Bíblia, a vida eterna, e nós acreditamos na vida eterna, nós cremos que nós viemos para essa terra, certo?
vivemos aqui, eu acredito que a gente vive com um propósito, a gente vem com um propósito, e a gente precisa entender esse propósito de Deus para as nossas vidas, e entender que existe algo além dessa terra, além dessa existência, né, terrena, palpável, essa existência, essa realidade que existe aqui, que é essa nossa existência terrena. Existe algo além disso, que já desde os antepassados, já desde do Egito antigo, né, já existia lá, mesmo que seja de uma outra forma, porque eles acreditavam em reencarnação, que eu acabei de fazer menção, dizendo que reencarnação não é bíblico, não existe, não é bíblico, mas a ressurreição do corpo está baseado na Bíblia, como aqui eu vou ler em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, 54, 44 em diante. Olha só, lá mesmo eles acreditavam, né, a questão dos sarcófagos, a questão, né, dos próprios faraós, que eram nos seus túmulos lá guardados com as suas riquezas, acreditando em uma outra reencarnação, que voltaria com toda aquela opulência, riqueza. Mas nós acreditamos que nós morreremos, mas nós acreditamos que ressuscitaremos para uma outra realidade essa espiritual, celestial, um lugar de glória. Eu li ontem João 14, quando Jesus aqui João escrevendo no capítulo 14 do Evangelho segundo João, quando Jesus pegou os discípulos e diz assim para os discípulos, no capítulo 14, no verso 1, 2 e 3, olha, credes em Deus, Jesus falando, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Essas moradas são moradas espirituais, moradas celestiais, nas mansões eternas, na cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Olha só, Jesus diz assim, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai. Eu expliquei ontem esse texto, nossa irmã Fernanda, Deus abençoe, eu expliquei ontem esse texto de João 14, que há muitas moradas, ou seja, existe muitas moradas, e Jesus diz assim, se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar, mas se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei, buscarei vocês. Olha só, ele fala a respeito do arrebatamento da igreja, eu buscarei vocês, para que onde eu estiver, vós estejais também. É o texto de João 14, versículo 1 a 3, e aqui a gente encerrando no versículo 44, 42, em diante, em 1 Coríntios 15, 42, Paulo diz assim, assim será a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado perecível é ressuscitado imperecível, o que é semeado em desonra é ressuscitado em honra, o que é semeado em fraqueza é ressuscitado em poder, e o que é semeado em um corpo natural é ressuscitado em um corpo espiritual. Se há um corpo natural, que é esse nosso corpo, há também um corpo celestial, espiritual. Assim está escrito, versículo 45 de 1 Coríntios 15. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, ele tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é Jesus Cristo, ele é espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, ou seja, Adão, que foi feito do pó, como eu disse, Adão foi feito do pó. Em Eclesiastes 12, 7 diz assim, vieste do pó e para o pó voltará. Ele veio do pó. O primeiro Adão, que é o Adão lá do Éden, ele foi feito do pó. O segundo Adão, que é Jesus, ele é dos céus, ele é celestial. Os que são da terra são semelhantes aos terrenos. Os que são dos céus são homem espírito celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, que é Adão, assim teremos também a imagem do homem celestial, nossa irmã Emília. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. O que ele está dizendo é que o nosso corpo, ele vai ser transformado. E aqui
Paulo decifra aqui, ele declara aqui no capítulo 3, o verso 21 de Filipenses, a carta de Paulo aos irmãos em Filipos, capítulo 3, o verso 21. Aos Filipenses, a carta, ele escreve no versículo de número 20 e 21, ele diz assim, no versículo 20, a nossa cidadania, ela não é do céu, ela não é da terra, mas é dos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará, olha o verso 21, transformará os nossos corpos humilhados, nosso corpo perecível, corruptível, sujeito às leis da gravidade, e ele vai transformar esse corpo e vai tornar semelhante ao seu corpo espiritual, seu corpo de glória, Everton. Olha que coisa linda. O que Paulo está dizendo é que quando ressuscitarmos, os nossos corpos serão corpos gloriosos, espirituais, celestiais, ou seja, um corpo apropriado para uma esfera que se chama céus, que se chama morada de Deus, porque iremos morar com Deus, no ambiente de Deus, na esfera de Deus, com corpos celestiais, porque esse corpo de carne e sangue, mortal, perecível, manchado pelo pecado, ele não pode herdar a vida eterna, mas o corpo que receberemos de glória, incorruptível, imperecível, sem mancha e sem mácula, ele herdará a eternidade, ele herdará as mansões celestiais. Esse é o nosso estudo desta noite. Deixa a sua pergunta. Temos algumas perguntas aqui. Nós estaremos respondendo as perguntas amanhã. Amanhã, não esquecia, a Monique tem algumas perguntas. Ela fez algumas perguntas ontem, hoje, acerca dessa doutrina. E amanhã eu estarei explicando aqui. Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos aqui novamente falando sobre a grande tribulação, esse estudo que nós estamos falando aqui. Amanhã falaremos sobre a grande tribulação, o período de angústia para Jacó, e vamos ver que a igreja não passará por esse período tão terrível, o período mais terrível da história da humanidade, a grande tribulação que durará 7 anos. Estaremos falando amanhã sobre este período terrível e as pragas do Apocalipse. Tudo isso se desdobrará na história da humanidade. Mas existe para mim e para você um Salvador, e esse é Jesus, o Senhor, o Filho de Deus, que morreu para perdoar os meus e os seus pecados. Então, hoje você ouviu esta palavra, então não deixe para amanhã. Aceite Jesus, faça uma aliança com Ele. Ele vai ressuscitar o seu espírito, seu espírito, e você vai ler a Bíblia, você vai querer conhecer a Deus, você vai querer conhecer as coisas do reino de Deus, vai querer orar, vai querer ler a Bíblia, porque o seu espírito vai receber vida, mas somente Jesus, a vida eterna, a vida espiritual, somente Jesus. Então, que você faça uma aliança com Ele, que você o aceite para herdar a vida eterna. Amém? Deus abençoe a todos que esteve conosco, que você possa aí, os nossos amigos que sempre estão conosco, você possa passar para frente aí esta live para os seus amigos. Passe essa live aí e amanhã estaremos aqui respondendo algumas perguntas. Deus abençoe a todos, dê o seu like e compartilhe. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos novamente para falar a respeito da grande tribulação. Forte abraço a todos que esteve conosco. Tem alguns nomes que entram aí, o pessoal dá like, mas não entra o nome aqui, e a gente fica... Mas Deus abençoe a todos, e eu sempre curto depois do like tudo aquilo que o pessoal comentou. Então comente. Deus abençoe a todos, nosso irmão Antônio.
Antônio César, seu irmão Antônio da cidade de Adolfo, onde eu fui pastor por 1 ano, que ele nos abençoou grandemente lá, nos abençoou grandemente. Que Deus te abençoe grandemente, meu amigo. Logo estaremos aí, eu estarei em São José do Rio Preto, e estaremos também aí, eu vou aí para te dar um abraço. Nosso irmão Antônio, Deus abençoe a todos, poderosamente, indistintamente, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os teus filhos, a tua igreja, o teu povo, Senhor, na tua palavra, Senhor. Pai, te agradecemos por este estudo, mas estaremos aqui novamente respondendo a Monique e outras pessoas que fizeram algumas perguntas. Deus abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus. Forte abraço a todos em Cristo Jesus.